Amiga, já lá! Estava aqui distraída, perdida nas redes sociais, como sempre. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Epá! Foi um bocadinho a gritar, não foi? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Manhãs da Barreto. Hoje estou aqui para falar... Hoje eu estou aqui para fazer este look lindo, maravilhoso. Eu estou obcecada. Eu fiz este look com esta paleta e eu vou falar um bocadinho sobre ela porque foi a primeira vez que eu a utilizei. Então é tipo um review com tutorial, basicamente, a usar esta paleta da Anastasia Beverly Hills, que é a Prism Palette. A minha mãe trouxe-me isto do Canadá. Fiquei bem contente porque eu nem sequer lhe pedi. Eu fiquei tipo, mãe, não era preciso. Mas eu fiquei tão feliz porque isto vai, oh my god. Eu queria documentar isto para vocês e dizer-vos o que é que eu gosto nesta paleta e fazer um tutorial com ela. Eu inspirei-me numa make-up artist que eu estou obcecada. Tipo, sabem o que é obcecada? É obcecada! Esta make-up artist se chama Stacey Mary MUA no Instagram, eu vou linkar aqui. E vocês não estão a perceber. Tem uma skill que... gente... quem dera. Ela é incrível, vão checar, tem boa skill, boa talentosa. Eu precisava de fazer um tutorial inspirado na cena dela e até estou satisfeita, é óbvio que não está aos patamares da querida, mas isto com jeitinho vai lá, gente, isto com jeitinho vai lá. Se querem então saber como é que eu fiz este look e o que é que eu acho desta paleta da Anastasia Beverly Hills, continuem a ver. Basicamente é isso, é deixar rolar. Primeiro eu vou-vos falar um bocadinho sobre esta paleta e dizer o que é que contém e depois é que vou pôr o tutorial para vermos como é que as sombras aplicaram, como é que funcionaram nos olhos, a pigmentação e no final eu digo-vos se tive algum problema com a paleta, ok? Então, esta querida chama-se Prism Palette e é da Anastasia Beverly Hills. Tem um packaging em veludo preto que é lindo, maravilhoso, no entanto... já está a ficar cheio de pelo na minha camisola. Eu vou ter que andar sempre com ela dentro desta caixinha de cartão em que ela veio, porque senão ela vai ficar toda estragada mega rápido. É bué gira, tem aqui um prisma, assim muito vida de geometria, que eu adoro geometria e adoro maquilhagem, então as duas juntas está top. É super luxuosa, tipo, vocês agarram nisto e ficam tipo, damn son! Damn! Quando abrem a paleta vocês podem ver que tem um espelho assim grandinho, até dá jeito para fazer os olhos. Faz um pincel aqui dentro em que uma ponta é de esfumar e a outra é para aplicar a sombra. Sinceramente, eu nem sequer o utilizei, podia ter experimentado. Mas não é uma coisa que eu faça muito, porque normalmente estes pincéis não são de grande qualidade. My bad, eu se calhar devia ter utilizado. Sorry, another time. E esta paleta traz 14 sombras, em que 7 delas são mate e as outras 7 têm um acabamento metálico. E basicamente a descrição desta paleta é: A Look Solid Eyeshadow Collection with 14 shades featuring universal neutrals and prismatic metallics. Eu vou pôr aqui escrito porque... o único produto que tenho da Anastasia Beverly Hills é o Deep Brow Pomade e eu não consigo viver sem aquela porra, é incrível. E muitos dos produtos que a Anastasia Beverly Hills faz, toda a gente adora. São produtos de muito boa qualidade, têm um preço um bocadinho mais elevado, mas é basicamente vocês estão a pagar um bocadinho mais, mas sabem que vai ser mesmo worth it. O único drama que houve ultimamente foi por causa da paleta que eles criaram antes desta, que foi, acho que se chama Subculture. E o problema é que as sombras, quando batiam só um bocadinho com o pincel, basicamente começava a cair bué pó. As pessoas diziam que as sombras eram mesmo bué pigmentadas, mas aquilo tinha tanto fallout, tipo, tanto desperdício de produto, que basicamente iam chegar ao fim da paleta no instante. Pelos vídeos que eu vi, por mais que eles tivessem cuidado a tocar com o pincel, caía mesmo bué pó. Vamos ver se isso acontece com esta ou não. Eu vou inserir agora aqui o tutorial de como eu fiz este look, para vocês verem como é que eu apliquei as sombras e quais foram, o que é que correu bem e o que é que correu mal. E no final vou só dar uma palavrinha então em algumas coisas que eu quero dizer sobre algumas sombras. Ok gente, eu estou um bocado doente, portanto ignorem esta voz de poop. Primeiro estou a pôr um destes patches da Primark incríveis, custam 1,5€, 30 patches e é ideal para quando fazem eye looks, assim como é sombras, para não haver aquele fallout para cima da cara. A primeira cor que eu estou a usar chama-se Unity e é tipo um banana powder
um tom de banana powder, mas um bocadinho mais amarelado, e vou pôr isto na zona do côncavo todo, pálpebra toda, só vou deixar a zona ao pé das pestanas porque não é muito necessário. Depois com um pincel um bocadinho mais achatado vou pegar na sombra Lure, que é tipo um rosa morto. Gosto muito desta cor. E vou colocar na zona do côncavo, concentrar mais naquela zona, fazer ali o packing do pigmento, ficar mesmo saturado. E de seguida, com um pincel mais de esfumar, vou esbater esta sombra para não termos nenhuma transição assim patchy, irregular. Eu quero tudo smoky as fuck. E vocês conseguem ver que estas duas sombras trabalharam muito bem nisso e fizeram uma transição muito natural. E de seguida eu peguei outra vez na Unity e pus um bocadinho à volta para confirmar que está tudo on point. E depois pus um bocadinho mais da sombra Lure ali na zona interior do olho, porque eu quero trazer esse tom rosa mais perto da sobrancelha. Porque eu vou fazer um cut crease falso, então eu quero que tenha tons escuros ali em cima. Depois peguei neste pincel flat para colocar a sombra aos íris, que é tipo que é uma sombra azul escura com umas purpurinas roxas, é super bonita, mas vocês conseguem ver a minha desilusão quando eu experimentei com este pincel e não estava a ter payoff nenhum de pigmentação, tipo, não estava a dar, porque a sombra é bué gordurosa e eu percebi que com o dedo vocês conseguem resultados muito melhores, o que não é muito bom porque a minha unha fica no caminho de chegar a certos sítios. E de seguida peguei neste pincel fluffy e comecei a trazer esta sombra, que é a sombra aos íris, num sentido up, tipo mais para cima, porque eu quero que seja um smoky eye pela pálpebra toda, porque eu vou fazer um cut crease e quero que este azul se veja por cima do cut crease, então eu arrastei-o muito para cima. E vocês conseguem ver que depois eu utilizo a Lure e a Unity, que são as sombras que eu usei antes, para esbater os edges desta sombra da Osiris, e de seguida peguei um bocadinho mais nessa Osiris com o meu dedo para aumentar a pigmentação que foi retirada com a utilização do pincel. De seguida, com um pincel destes flats, vou utilizar corretor para desenhar a minha cut crease falsa. Não vai ser naquela dobra natural que vocês estão a ver, vai ser mais acima. Vou imitar essa dobrazinha, mas mais acima, porque eu quero que quando o olho esteja aberto, vocês consigam ver a minha cut crease. Bué fake, mas still good as fuck. E vocês conseguem ver que eu vou fazendo ali um arquezinho lentamente e faço assim umas pinceladas no centro da pálpebra, porque eu depois quero cobrir essa zona toda com uma sombra para dar assim uma dimensão à pálpebra. E de seguida, com um pincelzinho, vou pegar na sombra Sphere, que é um amarelo fluorescente, oh my god, e é pigmentada as fuck, vocês conseguem ver, e eu vou fazer o packing desta cor em cima daquele corretor que eu pus. Depois, com aquele pincel que foi alto falhanço com a sombra Osiris, eu peguei na sombra Dimension para criar dimensão, olha, literalmente. E vocês conseguem ver, dá assim, tipo, lá está, dá dimensão à sombra Osiris e à amarelinha que eu pus e gostei muito. Depois peguei na sombra Osiris, que é um preto mate, tipo, pigmentado as fuck, com um destes pincéis pontiagudos, e basicamente eu fiz uma linha a percorrer as minhas pestanas, assim um bocadinho grossa, não foi muito fininha, foi mesmo tipo all the way smoky black shit. E depois com um destes pincéis angulares eu fui lentamente desenhando um eyeliner, ali uma asinha de lado, para ficar muito cat eye. Vocês sabem que eu gosto muito do meu cat eye, eu adoro o meu cat eye. E lentamente eu vou com essa sombra fazendo ali aquela asinha. E de seguida no canto interior eu vou também prolongar essa linha mais para fora, para ficar assim mesmo felino as fuck. Sim, tão giro que está. Depois com um destes pincéis, eu comprei este aqui, custou-me tipo 1€. E é um pincel bege e vou... Um pincel, não é um pincel, é um lápis. É um lápis bege, eu pus na linha d'água, no canto interior, no canto exterior, e depois com a sombra fluorescente que usei na cut crease eu vou certificar, selar, ou whatever, tipo essa linha d'água, e com um pincel mais pequenino vou pôr naquela zona do canto exterior e o canto interior, basicamente os sítios onde eu pus o pincel. Eu vou pôr a sombra amarela fluorescente, porque eu senti que pôr só na cut crease ia ficar
muito vistoso. Vá, assim também fica vistoso, mas fica mais equilibrado. Não sei se estou a fazer sentido. Depois peguei nesta sombra Lucid e coloquei no canto exterior e interior e também na minha cut crease. Mas como vocês veem, esta sombra não é nada pigmentada, gente. Sinceramente, eu nem precisava fazer isto porque não fez diferença nenhuma. Eu ainda carreguei bastante no pincel, mas não fez diferença nenhuma. Depois, com este pincelzinho achatado, vou pegar na sombra Osiris e num bocadinho da preta. Eu não filmei, mas peguei também um bocadinho da Obsidian. E vou percorrer a zona toda das minhas pestanas, mas depois eu fiquei tipo, que parva, Carolina, o que é que se passa? Não era esse o passo que tu tinhas de fazer primeiro. Primeiro eu tinha que colocar a sombra Unity, que é aquela amarelinha que eu coloquei na pálpebra superior, e percorrer a zona das pestanas inferiores toda, depois pegar na sombra Lure e pôr um bocadinho mais próximo das pestanas. Basicamente a mesma cena que fizemos em cima, eu estou a fazer em baixo, só que saltei um passo. E agora sim é que vamos pôr a Obsidian e a Osiris mesmo pertinho da zona das pestanas inferiores. E depois com este pincel angular vou pegar num bocadinho da Obsidian e na Osiris também. E vou fazer a mesma coisa que fiz em cima com o eyeliner, vou fazer tipo um cat eye inferior. Basicamente vou contornar aquela zona amarela fluorescente que eu fiz e na zona exterior também. É basicamente prolongar a linha, gente. É só isso. E depois vocês veem que eu vou esbater ali algumas partes, ficar um bocadinho irrelagem e tal. Depois com um bocadinho de corretor vou só fazer ali uma linha muito fininha a percorrer a zona inferior da minha sobrancelha, para não estar as sombras mesmo pegadas à sobrancelha, quero que tenha ali uma separação. E peguei um bocadinho daquela sombra clarinha, que não tem pigmento nenhum, mas eu pus um bocadinho na sobrancelha para ver se fazia alguma diferença. De seguida coloquei máscara, umas pestanas falsas da Primark, custam 1,5€, são daquelas individuais incríveis, mega baratas e ainda dá para usar 2 ou 3 vezes. E aqui tem o meu look incrível! Que tatu é cut crease, oh my god! Sinceramente eu gosto bem deste look, gente. E pronto, tem aqui o resultado final, espero que tenham gostado. Então agora que já viram como é que eu fiz este look, eu vou-vos falar um bocadinho sobre a minha experiência a utilizar esta paleta pela primeira vez. Eu utilizei 7 das 14 sombras. Não utilizei todas porque eu já tinha uma ideia muito fixa do look que eu queria fazer e se fosse tentar incorporar mais cores eu sinto que não ia ficar muito bem. Sinceramente eu acho que algumas sombras têm uma fórmula melhor do que outras. Em termos de pigmentação eu tive muitos problemas com a Lucid, achei que o acabamento não é tão alta cobertura como o resto das sombras que eu utilizei. Essa eu não consigo perceber muito o que é que aconteceu na fórmula, porque é que está tão diferente das outras, mas claramente as outras sombras metálicas têm um feel muito mais gorduroso, parece mesmo que estão a pôr o dedo em manteiga e saem super pigmentadas e esta não tem o mesmo feel. A sombra Lure eu gostei muito, é super pigmentada e mesmo quando eu pus a sombra Osiris, que é um tom muito mais escuro, eu ao colocar a sombra Lure, não consigo dizer isto, Lure, a colocar de seguida a Lure por cima, não tive qualquer problema, parecia... As layers estavam mesmo bem. Normalmente quando vocês põem sombras escuras e depois tentam pôr uma mais clara por cima, não vão conseguir ter pigmentação, payoff, não acontece nada basicamente. E eu com esta e a Unity eu não tive qualquer problema, eu conseguia fazer layering das três. Isso foi crucial para eu conseguir fazer esta transição tão suave, que sinceramente, ultimamente não tenho conseguido fazer isso nos meus eye looks, não sei o que é que se passa, mas hoje correu mesmo bem, eu consegui esfumar isto mesmo to perfection e não me deu quase trabalho nenhum, foram mesmo muito fácil de trabalhar. No entanto, a Lure acontece um bocadinho aquilo que eu estava a dizer da paleta da Subculture, quando vocês tocam um bocadinho na paleta sai um bocadinho de fallout a mais. O que eu depois comecei a fazer quando reparei que estava a sair bué pozinho da sombra, basicamente pegava no pincel e só tocava no pozinho muito levezinho para utilizá-lo, em vez de estar a tocar ainda mais na sombra e a criar mais desperdício. Mas super pigmentada, portanto não é uma coisa que me incomode muito. Também quero falar da Osiris, que é uma sombra que eu adoro. Na paleta tipo ela é incrível, tem um shift mesmo lindo de purpurinas roxas. No entanto, eu tive muitas dificuldades a aplicá-la. Eu tentei aplicá-la com um destes pincéis tipo flat, sintéticos, que normalmente são os ideais para sombras metálicas. No entanto, eu não consegui.
a pigmentação era quase nenhuma e senti que a melhor forma de utilizar estas sombras metálicas é mesmo com o dedo, aplicar com o dedo e depois esfumar com um pincel, apesar de requererem um bocadinho mais de trabalho. Não é uma coisa que eu gosto muito, sinceramente. Eu preferia que conseguisse aplicar com o pincel, porque eu com esta unha basicamente não consigo chegar a estas partes e foi um bocadinho difícil por aí, mas no entanto não é uma coisa que me vai impedir de utilizar esta paleta porque ela é ainda maravilhosa. Acho que não tem muita consistência na fórmula de cada uma das sombras que esta paleta traz, no entanto eu acho que a paleta é muito bonita, é super versátil e consegue ir de encontro com o gosto de muitas pessoas. Vocês tanto conseguem fazer looks bastante neutros como fazer uma coisa super crazy, porque tem mates e metálicos, tem cores super vivas e cores mais neutras. Ok pessoal, é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver este vídeo e que vos tenha sido útil ver como é que eu faço este lookzinho e ver esta paleta em utilização. Não se esqueçam só de pôr like neste vídeo e de subscrever ao meu canal. Muito obrigada por terem visto este vídeo até ao fim e eu vejo-vos no próximo. Bye! O que é que se passa com este cabelo? Quando é que esta porra cresce? Vou olhar para ali, para ali. Olá, olá. I don't know what to tell you about him. I love him so much with all my heart and my soul. Estou aqui. With every bone in my body, I love him so much because he's done so much for me. E aqui estamos nós com uma cut crease amarela fluorescente. Ai, finalmente, cheio de fome.